Olá, pessoal. Estou passando aqui hoje para tecer algumas considerações a respeito do centenário do Paulo Freire, essa data que simbolicamente referenda todo o legado que ele nos deixou. Paulo Freire, que disse e tão bem disse que nós não somos feitos, nós estamos constantemente nos fazendo. E o que ele quis dizer com isso? Nós somos pessoas que estamos em construção, identidades que são constituídas por experiências pelas quais passam, né? Esse é o grande recado de Paulo Freire. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. Estamos nos fazendo na clivagem, né, no processo de ampliação da nossa identidade. Todos os dias nós somos os mesmos, mas um pouquinho diferente, né? E nos construímos na alteridade, na troca com o outro, na coletividade, nas práticas simbólicas da comunicação, né? E ao pensar sobre isso, Paulo Freire quis nos dizer que a palavra só significa na formulação e na circulação discursiva, na prática social, né? Ela não está trancafiada nos livros. A palavra ganha múltiplos efeitos de sentido quando ela se torna a palavra mundo, que é o que ele diz no livro A Importância do Ato de Ler, né? Que recomendo a leitura para vocês. A palavra, ela é alicerçada e significada nas nossas práticas sociais, mediante as condições de produção. Por isso é que existem os deslizamentos de sentido autorizados pelos itens lexicais, como a gente aprende, por exemplo, na análise do discurso, né? Que em diálogo com tudo que o Paulo Freire deixou, nos faz refletir sobre a importância de significar a palavra mundo, né? De prestar atenção e promover gestos interpretativos da palavra mundo. E é assim que o ensino-aprendizagem deve ser, alicerçado nas experiências, né? Alicerçado naquilo que vai dar significado para aquela criança se apropriar do saber, né, no seu processo de alfabetização, para aquele adulto se apropriar e assimilar e compreender aquele saber dentro do seu processo de assimilação e de compreensão do mundo simbólico das palavras em articulação com o mundo simbólico das experiências de vida, né? Nós temos aí toda uma construção, né, que nós usamos a partir das palavras via simbólico, que só significa mediante as práticas sociais. É isso que Paulo Freire queria que nós compreendêssemos. É isso que Paulo Freire desejava que cada educador, ao entrar numa sala de aula, seja para atender crianças, adolescentes ou adultos, que ele pudesse observar as práticas e as experiências sociais que perpassam o processo de ensinar e o processo de aprender, né? E o ensino, hífen, a aprendizagem, ele tem um hífen nessa construção simbólica dessa expressão, não tem? Esse hífen, esse elo, somos nós, os professores, no processo de mediação, no processo de compreensão daquele público que nos chegou e de transposição didática dos saberes, sejam eles quais forem, em qualquer nivelamento, né? Paulo Freire queria uma sociedade com justiça social, e a justiça social só se dá a partir de um lastro feito por pessoas que pensam e não apenas que reproduzem, né? Então, esse foi o grande motivo das perseguições que Paulo Freire sofreu e que ainda hoje, em alguma medida, sofre, né? Por pessoas que sequer conhecem o seu legado, a sua obra, que sequer leram uma linha do que ele escreveu, né? É porque ele queria que todo mundo pudesse pensar com autonomia e não mais ser oprimido, tampouco ser opressor, porque ele gostaria muito de olhar para a educação e enxergá-la como um ato de libertação, porque a educação necessita ser libertadora para que as pessoas possam viver melhor. Esse era o grande sonho dele. Ele queria um mundo mais generoso e mais bonito. Um beijo para vocês.
E é isso que todos nós que acreditamos no legado de Paulo Freire também desejamos. Fica com Deus.